Olá, pessoa das ideias criativas, maravilhosas, mirabolantes, eu adoro. Adoro pessoas que têm muitas ideias e que criam coisas e querem empreender, mas não estão conseguindo ainda colocar isso em prática, colocar em ação as suas ideias, fazer com que elas tenham começo, meio e fim, até chegar realmente ao resultado final que você deseja. O que que a gente tem que olhar primeiro? Primeiro de tudo, é aceitar que tem essa dificuldade, mesmo que você já tenha tentado, dá uma olhadinha, o que que você já tentou fazer e não chegou até o final, ou não conseguiu colocar tudo aquilo que você imaginava em prática. Algumas vezes não vai dar para colocar tudo que a pessoa imagina em prática, porque são coisas que não têm como ser feitas mesmo. Mas o que dá para ser feito, você já conseguiu, já tentou alguma vez, ou várias vezes, e não tem um planejamento para aquilo ter um começo, meio e o fim, que é o resultado final que você deseja? Pensa numa possibilidade agora de olhar para isso e o que que você sente que mais te irrita nisso? O que que te irrita em você? Que quando você quer colocar uma ideia em prática, você não consegue chegar até o final. Você olha para tudo isso e imagina que vai dar certo, tudo aquilo fica só na sua cabeça, todo aquele pensamento, todo aquele desejo fica ali girando, girando, girando e não sai do papel ou não sai da sua cabeça, porque não chega a vir nem no papel. O que que te dá uma irritação quando eu falo isso? Pode ser a dificuldade realmente de colocar um plano em prática. Você se irrita com você mesmo de não conseguir colocar um planejamento com começo, meio e fim, de colocar em prática as suas ideias. Ah, Bianca, eu me irrito mesmo com isso. Isso é uma coisa que me irrita, porque eu sei muitas coisas que eu gostaria de fazer, eu penso em muitas coisas ao mesmo tempo, e para mim tudo é possível de ser feito, mas quando eu vou fazer, e saio fazendo as coisas, nunca dá certo, eu não sei por quê, não consigo entender. Então vamos colocar isso como uma coisa que te irrita. Então, o que que irrita? Deixa eu escrever agora aqui. O que que te irrita? Dificuldade em colocar as ideias em prática. Isso é uma coisa que te irrita. Uma dificuldade de colocar essas minhas ideias em prática. Eu sei que minhas ideias são boas. Por que que eu não consigo? Por que que nunca dá certo? O que que eu tenho que fazer? Que habilidade que eu tenho que desenvolver? Exatamente isso que a gente vai olhar. Qual é a habilidade que uma pessoa que não coloca as ideias dela, não consegue colocar as ideias dela num plano de ação? Qual é a habilidade que essa pessoa precisa ter? É a habilidade de planejamento, de planejar de forma direcionada, de forma assertiva, né? Aquilo que você imagina, que você pensa que pode ser feito. Então, qual é o oposto, né, da pessoa que tem dificuldade em colocar as ideias em prática? É a pessoa que planeja aquelas ideias de forma direcionada. Ela tem um planejamento. Então, planeja. A pessoa que não tem dificuldade em colocar as ideias em prática é a pessoa que planeja aquilo que ela deseja e coloca em prática, né? É ação direcionada. Então, planeja de forma direcionada e deixa eu aumentar um pouquinho aqui para a gente poder colocar. Então, vai assim mesmo para a gente ver como é que vai fazer. Planeja de forma direcionada, tem ação direcionada. Ah, ok. Então, isso é uma habilidade que a pessoa que quer entrar em ação, né, que tem dificuldade de colocar em prática, vai precisar desenvolver. Aqui, consegui. Se essa é uma habilidade que a pessoa precisa desenvolver, e isso é possível de ser feito, ou é possível de ser contratado também,
Quando a pessoa tem um excesso dessa habilidade, o que que acontece? Quando ela vai para o risco do excesso de ação, do excesso de planejamento, isso é um excesso, o risco do excesso, quando a pessoa está no risco de fazer isso demais, de fazer isso tanto, 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 que isso vai causar algum problema na vida dela. Que acontece quando a pessoa faz isso demais? Que ela só fica na ação, 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 direcionada para aquela ideia que ela quis colocar em prática. Ela vai para o desequilíbrio dos seus outros papéis, quando ela está no excesso daquela ação, porque ela coloca o seu tempo todo só para isso. Então, ela vai para o desequilíbrio de ações, de seus outros papéis, né? E também quando a pessoa planeja demais e ela quer só ficar dentro daquilo que ela planejou e nada pode sair diferente daquilo, o excesso do planejamento direcionado da pessoa ficar rígida. Então, pode ter um planejamento muito rígido, inflexível. Isso pode acontecer também quando a pessoa vai para o excesso, ok? E quando a pessoa consegue equilibrar isso tudo, qual é o oposto desse, desse excesso? O oposto daquela pessoa que desequilibra, que tem um planejamento rígido demais, né? Opa, cliquei em alguma coisa aqui. Voltando. Qual que é o oposto, né? O oposto positivo desse excesso. Quando a pessoa está no oposto positivo, ela tem. Qual que é o oposto de desequilíbrio? É o equilíbrio. O equilíbrio de ações, vamos colocar aqui, equilíbrio de suas ações e de seus papéis, né? O oposto do desequilíbrio é o equilíbrio de suas ações e de seus papéis. Ela pode ter uma ação direcionada e assertiva, um planejamento que tenha uma ação direcionada, equilibrada e flexível de acordo com a necessidade. Então, vamos escrever tudo isso? Equilíbrio de, ação, de suas ações e seus papéis, planejamento de ação direcionada, também equilibrada, com flexibilidade. E agora eu vou completar aqui, porque a flexibilidade, opa, errei aqui, flexibilidade, ela precisa ser vista ao longo de todo o processo, ao longo de todo o planejamento, ao longo de toda a ação. Então, com ação direcionada, equilibrada, com flexibilidade e acompanhamento durante todo o processo. Agora, vamos puxar isso daqui. Ok, agora ficou muito lindo isso, gente. Então, vamos olhar para isso de novo? Então, quando você se irrita demais, porque tem dificuldade em colocar as suas ideias em prática, o que que você precisa buscar de habilidade? Se você já tem ou tem um pouco, está faltando um pouco. Buscar se planejar de forma direcionada, com ação direcionada para aquilo que você deseja fazer. Isso é uma habilidade que pode ser desenvolvida, de novo, pode ser contratado também. E se você fizer isso demais, daí você fala, ai, tá bom, não consigo fazer, então eu vou pegar e vou fazer só isso agora, vou focar só nisso, eu vou ficar um mês trabalhando só com isso, você tem o risco de ir para o excesso, que também não é bom. Então, o excesso de uma habilidade, ela pode levar você para o desequilíbrio das suas ações e dos seus outros papéis na vida, que você precisa estar ali também presente, junto com a sua família, com a sua saúde física, com as suas outras atividades que você já tinha antes de focar nesse excesso dessa ação, que você sabe que é necessário,
mas não em excesso. Então, como que você equilibra isso, né? Qual é o desafio dessa habilidade que você vai precisar desenvolver? O desafio é fazer essas ações e este planejamento de forma equilibrada, equilibrando seus papéis e colocar esse planejamento com ação direcionada sim, mas de forma equilibrada, com flexibilidade e acompanhar essas ações durante todo o processo. Para isso, você precisa ter um roteiro, né? Um planejamento por escrito, ou seja onde que eu falo escrever, que eu gosto muito de fazer por escrito, mas pode ser em qualquer ferramenta. Mas precisa ter um começo, meio e fim, e o planejamento durante todo este projeto, né, esse processo, para que você também possa fazer os ajustes, tenha flexibilidade para fazer os ajustes durante esse planejamento para chegar naquele resultado final que é na verdade colocar aquela ideia sua na prática, para que ela aconteça de verdade. Então, para você poder fazer tudo isso, você precisa primeiro de tudo olhar para si e falar: aonde que eu estou com uma falta? Aonde que eu tenho falta? O que que me irrita que eu não estou fazendo? Né? Se for essa falta de ação e planejamento, que habilidade eu preciso desenvolver para isso? E que cuidado eu preciso ter para não ir para o excesso, para não cair no risco, né, de me desequilibrar realmente, de focar só nisso e depois chegar numa estafa mental que você não quer fazer mais nada, não deu nada certo isso. Não, na verdade faltou você ir sim, que é um desafio, né, de equilibrar isso tudo, de fazer realmente um planejamento assertivo e um acompanhamento para que a execução seja possível daquela sua ideia. E aí ela realmente aconteça, que pode muito bem se tornar realidade, tudo aquilo que você imagina, que você cria, mas ela precisa de planejamento, com ação direcionada, equilibrada e acompanhamento durante todo esse processo.